Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Esse é meu primeiro vídeo para o YouTube, então bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia 21 de maio de 2021 e eu decidi gravar esse vídeo para tentar esclarecer e mostrar para as pessoas que ainda não entenderam o valor do Bitcoin e por que o Bitcoin provavelmente é a maior invenção de todos os tempos, e para esclarecer também por que o valor do Bitcoin não para de subir. Como falei, hoje é dia 21 de maio. Recentemente nós tivemos uma forte correção. Se vocês acompanham o preço do Bitcoin, ele chegou a 360 mil, mas no momento está em torno de 200 mil. Mas não se engane, isso é somente uma correção, ele vai continuar subindo. E no longo prazo ele só tende a subir. E eu vou tentar explicar aqui o porquê da natureza do Bitcoin ser assim. Bom, antes de entrar no Bitcoin propriamente dito, precisamos entender um pouco do cenário atual com relação à economia. Então, atualmente nós estamos numa grande estabilidade econômica e eu e muitos economistas acreditam que um grande crash econômico está por vir, e aquela crise de 2008 foi somente a ponta do iceberg. Então nós temos uma bolha prestes a estourar. Quando estourar, provavelmente o mercado de ações e o mercado imobiliário cairão. Se vocês pararem para pesquisar a dívida pública de todos os países, e principalmente dos Estados Unidos, é uma dívida astronômica, e isso não é impagável, essa dívida. Então isso gera toda essa instabilidade econômica, porque o sistema financeiro, ele não é, nosso sistema financeiro atual, ele não é sustentável. E provavelmente quando ocorrer esse estouro da bolha, o dólar deixará de ser a moeda de referência. Bom, e o que é o Bitcoin? O Bitcoin basicamente é uma moeda digital que foi inventada por Satoshi Nakamoto em 2008. Na verdade, ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, é um codinome. E ele provavelmente foi motivado a criar e ter a ideia para criar essa moeda como uma alternativa para o sistema financeiro atual, que é baseado em reserva fracionária e débito, né? E isso gera os crashes. E é um sistema injusto, porque as pessoas ao longo do tempo perdem o poder de compra. Então Satoshi Nakamoto previu que provavelmente um dia todo o sistema iria colapsar e precisaria de uma alternativa justa e descentralizada. Bom, como funciona o Bitcoin? O Bitcoin basicamente é uma rede descentralizada de computadores, onde todos os nós dessa rede possuem uma cópia do banco de dados que possui o saldo de cada endereço de Bitcoin. E somente quem possui a chave privada do endereço de Bitcoin consegue passar o saldo para outro endereço de Bitcoin. Então, para você poder gastar esse Bitcoin, você precisa ter a chave privada. Esse gráfico é só para ilustrar o aumento no valor do Bitcoin. Ele começa aqui mais ou menos em 2013. Em 2018, podemos ver que houve o primeiro pico, e de lá para cá continua subindo desenfreadamente. Bom, e de onde vem o valor do Bitcoin? A primeira coisa que você precisa entender é que o que dá valor a uma moeda é a adoção. Se todos adotarem naquela moeda como meio de troca para bens e serviços, ela terá muito valor. Então, como você vê muita gente falando que mas o Bitcoin não tem lastro em nada, por que as pessoas estão comprando? Bom, mas se você parar para pensar, a moeda que você usa também não tem lastro em nada. Já foi-se o tempo que o dólar era lastreado em ouro, e então os governos não poderiam imprimir papel, porque dependia da quantidade de ouro que tivessem e os bancos centrais tivessem. Mas depois de 1971, esse lastro deixou de existir. E aí que começaram a surgir todos os problemas, né? Que os governos não param de imprimir dinheiro. Então, o Bitcoin tem uma alta demanda no momento, porque não há necessidade de intermediários ou bancos. Você pode mandar Bitcoin para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sem intermediários. É um sistema descentralizado, com as regras claras estabelecidas no código-fonte, que é aberto, né? Qualquer um pode auditar. Os governos não podem confiscar, ninguém pode ir lá e congelar sua conta de Bitcoin. Bom, não existem barreiras para transferência, pode ser utilizado em qualquer parte do mundo, como eu já falei.
A transmissão é imediata, de um endereço para outro. E um outro fator fundamental para determinar o valor do Bitcoin é porque ele possui uma baixa oferta e nunca ultrapassará 21 milhões. Isso foi definido no código-fonte. Então, você parar para pensar, o Bitcoin nunca passará de 21 milhões, enquanto o dólar, a cada mês, tem mais dólar em circulação. Já está na casa, já passou de 1 trilhão há muito tempo. Né? Bom, conforme eu falei, a quantidade de Bitcoins em circulação é limitada, nunca ultrapassará 21 milhões, enquanto o dólar americano, o Banco Central americano não para de imprimir mais. Né? Bom, eu coloquei esse gráfico aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando quando eu falo que os governos e os bancos não param de imprimir dinheiro. Existe uma coisa que chama money supply, ou em português seria, acho que oferta monetária, né? Que nada mais é que você pegar toda a quantidade de dinheiro que existe em circulação em um país. Então vamos supor no Brasil, você pega todo o dinheiro que tem na carteira de todo mundo, todos os brasileiros, mais o saldo que tem na conta bancária de cada um. Isso seria a oferta monetária ou money supply. E você pode ver que nos Estados Unidos não para de crescer. Por volta aqui de, vamos ver, 1992, um pouquinho mais, né? Aqui entre 1992 e 2004 era, aqui está em, vamos ver, bilhões, em bilhões. Então aqui é 5 mil bilhões, significa 5 trilhões. 5 trilhões, 2016 passou a 10 trilhões, depois 15 trilhões. Bom, aí você pode ver aqui que nos últimos anos ou nos últimos meses a quantidade de papel moeda em circulação nos Estados Unidos aumentou muito mais rápido. Bom, por que você deve estar se perguntando, mas por que a oferta monetária não para de aumentar? Como que funciona isso? Bom, conforme eu falei, a primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro não é lastreado em nada. Ele tem valor por causa da adoção, assim como o Bitcoin. O sistema financeiro foi criado dando poder aos bancos centrais de controlar a oferta monetária. Os bancos centrais devem seguir regras e não podem imprimir dinheiro de forma direta, apesar de, na prática, ninguém conseguir auditar o Fed. Né? E a oferta monetária aumenta na forma de empréstimos e devido ao sistema de reserva fracionária, que eu vou explicar mais à frente. Mas basicamente assim, quando você vai no banco pedir um empréstimo, o dinheiro que você pega emprestado não existe. Eles simplesmente colocam o saldo, criam no computador. Então é como se fosse dinheiro criado do nada. Bom, os bancos centrais conseguem colocar mais dinheiro no mercado quando diminuem as taxas de juros e retiram dinheiro do mercado quando aumentam as taxas de juros. Isso é um mecanismo que eles têm de colocar mais dinheiro quando a economia está desaquecendo, eles baixam os juros, e quando a economia está muito aquecida e a inflação aumenta, eles aumentam os juros. Né? Basicamente, quando eles diminuem os juros, eles estimulam o empréstimo, então entra mais moeda em circulação, e quando eles aumentam os juros, estimula as pessoas a pouparem e retiram o dinheiro de circulação. Bom, quando as taxas de juros caem, os débitos geralmente aumentam, pois o consumo e o financiamento, principalmente para a compra de automóveis e imóveis, é estimulado. E quando ocorre a queda de juros no mercado, há uma falsa impressão de melhora na economia, pois há um aumento temporário de dinheiro em circulação. Mas não há aumento de produção, e sim de consumo. Isso se chama teoria keynesiana, né? Que ela é linda no papel, mas na prática não funciona. Ela sempre termina em crises econômicas. Bom, aqui eu criei um exemplo só para ilustrar como funciona o sistema de reserva fracionária. Basicamente, esse sistema de reserva fracionária significa que o banco não precisa guardar todo o seu dinheiro quando você faz um depósito. Essa regra varia de país para país, mas eu acredito que nos Estados Unidos é em torno de 30%. Ou seja, quando você faz um depósito, o banco só precisa manter 30% do seu dinheiro lá. E ele fica livre para emprestar os outros 70% para outra pessoa. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, vamos supor que o banco A acabou de ser inaugurado, o João é o primeiro cliente, ele chega, cria uma conta, deposita 30 mil reais, então no livro caixa do banco ele vai ter lá uma conta aberta em nome de João, um saldo de 30 mil, e ele vai ter 30 mil reais em espécie. Então, considerando que o compulsório aqui no Brasil seja de 30%,
Isso vai dar ao banco a possibilidade de criar novos empréstimos para outros clientes até no máximo de 70 mil, né? Porque se juntar aqui o saldo de João mais 70 mil, dá 100 mil. E ele tem 30 mil em espécie para honrar o compulsório, que é de 30%. Então vamos supor que, por exemplo, um segundo cliente chega e solicite um empréstimo de 70 mil, Pedro no caso, o banco fica livre para criar 70 mil lá nos dígitos dos seus computadores. Então, numa economia, vamos supor que esse seja o único banco de um país, né? Um exemplo bem simples. A oferta monetária era de 30 mil, que era só o saldo de João, e como não passa de mágica, passou para 100 mil. E é assim que a oferta monetária aumenta. Aqui é um gráfico só para ilustrar a quantidade de empréstimos feitas ao setor privado nos Estados Unidos. Você pode perceber que ao longo dos anos eles só aumentam. Uma outra maneira no qual a oferta monetária aumenta é através do financiamento público. Porque, eu não sei se eu já expliquei, mas os bancos, ou o Banco Central, né? Os bancos centrais de todo mundo, eles não podem imprimir dinheiro diretamente e dar para o governo gastar. Mas eles acabam fazendo isso de maneira indireta. Então aqui nesse exemplo, vamos supor, nós temos o governo no lado esquerdo e os bancos privados no lado direito. Né? Em geral, os governos gastam mais do que arrecadam, principalmente nos Estados Unidos. Então, para eles se sustentarem, eles emitem bonds no mercado, que nada mais é que títulos do tesouro, né? Para poder se financiar. Então aqui nesse exemplo eu criei um bond onde o governo promete pagar 1.100.000 reais, por exemplo, em um ano. E vamos supor que a taxa de juros no mercado, na época da emissão desse bonde, seja 10% ao ano. Aqui nesse caso, então, o banco pode criar 1 milhão nos dígitos de seus computadores, porque ele tem um ativo de 1.428.000. Isso aqui é suficiente para bancar o compulsório. Ele cria esse 1 milhão, compra esse título por 1 milhão. E no seu livro ele fica com um ativo de 1.100.000, no qual o governo o pagará de volta daqui a um ano. Mas aí os bancos centrais vão lá, depois de 6 meses, por exemplo, que esse banco privado comprou esse título do governo, e eles decidem diminuir a taxa de juros para poder estimular a economia. O que eles fazem? Simplesmente eles compram esses títulos de volta dos bancos privados. Então eles criaram dinheiro do nada para pagar os bancos privados, que criaram dinheiro do nada para comprar os títulos do governo, para poder financiar o governo. Então aqui, como você pode ver, a oferta monetária aumentou de 1.428.571,43 para 2.428.571,43, né? Como não passa de mágica. Aqui eu coloquei as fórmulas só para ilustrar como eu fiz o cálculo, né, de por quanto o Banco Central compraria esse título de volta do banco privado, né, de 1.100.000. Para o banco privado é melhor vender o título hoje do que esperar mais 6 meses para receber 1.100.000. Ou seja, ele vende hoje por 1.051.773. Conclusões: os bancos centrais não podem imprimir dinheiro diretamente para financiar a dívida pública, mas acabam fazendo isso de maneira indireta quando eles compram os bonds ou os títulos do tesouro dos bancos privados. De acordo com a teoria keynesiana, depois do estímulo a economia se recupera e as dívidas são pagas, tanto a pública quanto a privada, e a oferta monetária se contrai e não há inflação ou inflação baixa. Mas na prática esse sistema não é sustentável e sempre nos fins dos ciclos há grandes crises econômicas. O sistema beneficia os banqueiros, pois os juros são cobrados em cima do dinheiro impresso do nada ou criado do nada. Os bancos tendem a ficar insolventes com o tempo, pois os débitos só aumentam. Quando a bolha estoura, há corridas aos bancos para saque, mas como o banco está insolvente, não há como pagar todos os credores e correntistas.
Em épocas de grandes crises econômicas, geralmente o porto seguro é o dólar americano e o ouro. O governo americano nunca deu calote no mercado e sempre paga suas dívidas na época do vencimento dos bondes. Isso até hoje. Não sei até quando isso será sustentável. Mas dessa vez será diferente. O que acontecerá quando o dólar americano perder a credibilidade? Em épocas de crise, as bolsas e o mercado imobiliário despencam e o ouro tende a subir. Por quê? Bom, aqui é um gráfico mostrando a taxa de juros ao longo dos anos dos Estados Unidos. Vocês podem ver que depois de 1980 ela só vem baixando, e eles nunca conseguem voltar ao patamar que estava anteriormente. Na verdade, agora está bem próxima de zero e é insustentável aumentar essa taxa de juros, porque com certeza isso gerará uma grande recessão e o colapso do sistema. Mas esse colapso vai ocorrer de uma forma ou de outra, né? O governo aumentando os juros ou não. Porque acabou que nós temos uma economia hoje viciada em dinheiro impresso do nada. E um dia isso terá que ser corrigido. E acreditamos que isso está bem próximo. Aqui é um outro gráfico ilustrando como o sistema é realmente sustentável, como eu venho falando aqui na apresentação. Pode ver que a dívida do governo só aumenta. Bom, a bomba está prestes a estourar. O que esperar? Bancos insolventes, fechando as portas, corrida bancária. Será que o mercado correrá para os títulos americanos e para o dólar como porto seguro novamente? Isso sempre aconteceu no passado, mas não sei. Porque uma hora o dólar vai perder a credibilidade. O que será que acontece? O que será que vai acontecer? O que você acha que acontecerá quando o dólar perder a credibilidade? Bom, vamos ter um crash no mercado de ações, mercado imobiliário novamente. E o ouro, prata e Bitcoin tendem a subir e talvez substituir o dólar como moeda mundial. Bom, aqui é um gráfico interessante que eu tirei de uma apresentação da goldsilver.com, que é uma empresa do Mike Maloney. Eu aprendi muito com ele, um americano. Eu recomendo, se você consegue assistir vídeos em inglês, assistir aos vídeos dele, procurá-lo no YouTube. O nome dele é Mike Maloney, você pode procurar pela empresa dele que se chama Gold Silver. Né? Aqui ele listou todos os crashes econômicos que aconteceram desde 1978, ou 76, né? Aqui ele mostra quanto a Bolsa de Valores caiu nos Estados Unidos, o índice S&P 500, e o que aconteceu com o ouro e com a prata. Então, em quase todas as quedas do mercado de ações aqui, houve uma valorização do dólar, do ouro, né? Houve uma valorização do ouro. A prata caiu um pouco, mas tem muita gente apostando na prata porque a prata está muito desvalorizada. A prata sempre teve um valor histórico de 1 para 25 com relação ao ouro e hoje está bem desvalorizada. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi, mas deve estar em torno de 1 para 80. Então, um dia nós teremos uma correção e o ouro, quando o ouro subir, vamos supor, 10%, a prata tem um potencial de valorização de 100%. Um exemplo. Como se preparar? Bom, cuidado com dinheiro no banco, cuidado com dinheiro aplicado em ações. O ouro e prata são os mercados mais seguros, na minha opinião, se investidos corretamente. E dentre todas as opções, eu acredito que o Bitcoin tem o maior potencial de valorização dentre todos os investimentos. Porém, possivelmente, quando houver o crash e as bolsas caírem, no curto prazo pode ser que o Bitcoin também perca um pouco do valor. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer quando acontecer esse crash. Se todo mundo vai correr de cara para o Bitcoin vai valorizar, ou se o Bitcoin vai cair junto com o mercado de ações. Mas mesmo que isso aconteça, depois que a economia se recuperar e tudo começar a voltar ao normal, nós temos provavelmente ocorrerá hiperinflação, porque já tem tanto dinheiro em circulação
e aí sim o Bitcoin irá disparar. Bom, aqui eu coloquei algumas pessoas que eu acho que você pode aprender muito, que foram com quem eu aprendi muito. Se você conseguir assistir apresentações em inglês, por favor procure essas pessoas no YouTube. O canal do Contrarian Dude, o nome dele é Max Wright, Mike Maloney, como eu falei, goldsilver.com, Peter Schiff, goldmoney.com e o Jeff Berwick do dollarvigilante.com. Eu vi uma apresentação do Max Wright, onde ele mostra e ele acredita que no próximo período aí de 1 a 2 anos o Bitcoin tem um potencial de valorização no mínimo de 300%, a prata de 100% e o ouro de 20%. E aqui só mais um gráfico que eu gostaria de mostrar. Muitas pessoas ficam com medo de aplicar em Bitcoin porque acham que é muito volátil, mas quando você pega o gráfico do Bitcoin numa escala logarítmica, você pode ver e prever exatamente o que acontecerá. Para coisas muito voláteis, o gráfico linear não serve. Você precisa utilizar o gráfico logarítmico. Então aqui o gráfico está meio esquisito porque eu tirei uma foto de uma apresentação do Mike Maloney num vídeo dele. Tirei uma foto com o meu celular. Achei muito interessante esse gráfico. Nós estamos mais ou menos aqui em 2021 e pode ver que oscilações, de acordo com esse gráfico, entre 10 mil dólares americanos e 100 mil dólares americanos é normal. E aqui a previsão, que é antes de 2022, o Bitcoin está acima de 100 mil dólares. Aqui é em torno de 300 mil dólares. Veja que é antes do final de 2022. Essa é a previsão do Mike Maloney. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi meu primeiro vídeo. E deixe seus comentários para que vocês possam nos guiar na criação de conteúdo para o próximo vídeo. Pode deixar suas perguntas também, se quiser. Teria o prazer de responder se eu souber a resposta. Obrigado e um abraço.